Pega o livro, vocês têm Pega um o livro. livro e vê, né? Tá Pessoal, escrito. muito boa tarde para você. Eu já estou ao vivo aqui, batendo papo com o Mauro Moura aqui. A gente está falando aqui sobre diversos assuntos aqui da nossa... Deixa eu melhorar isso aqui para você aqui, Mauro. Obrigado. Que aqui vai ficar um tempo bacana. É. O Mauro é Itabirano, filho de um grande amigo meu. E eu poderia te classificar como historiador? Você é um historiador? Memorialista. Memorialista. Eu não tenho título. Gostei dessa memorialista. Eu também Você gostei. inventou isso daí? Não, foi um historiador lá em Barbacena. Falou que você é memorialista, né? Um doutor historiador lá em Barbacena, É. ele era diretor do museu lá de Campo Digital, discutindo as questões com ele. Ah, você é formado não. Ah, então o senhor é um memorialista? Então você me engrandeceu demais. Memorialista, meu amigo Mauro Moura. Mauro, boa tarde para você. Boa E o tarde. assunto de hoje está em alta aqui na cidade, o pessoal fica discutindo, está falando. Antes de você dar a sua opinião, quero que você conta memorialisticamente, né, o que a gente pode achar. É a questão de qual que seria o prato, né, do Itabirano. Qual que seria o prato tradicional, qual que seria aquela refeição que o Itabirano tem desde sempre, desde dos tempos antigos, e que hoje estão aí buscando colocar isso em evidência, né, Mauro? A Secretaria de Estado de Turismo quer que cada cidade de Minas Gerais indique um prato Olha que legal, da localidade. bacana. Então passaram essa missão para o Contur. Eu não participo do Contur, por acaso eu fui lá na reunião, eles discutiram isso lá. E Estão se buscando, então, qual que é o prato de cada cidade. é igual Itabiri. Tem Qual que é o prato lá que você lá é o pastel de angu. Porque eles falam que é de Itabira. Aqui já falaram, vou digitar bem, eles falam pastel de angu, eles falam fubá suado, eles falam a feijoada não, o feijão tropeiro, né? O emplasto de feijão, eu gostei dessa, cara. Gente, o emplasto de feijão, que seria o nosso tutu, né? Tutu. Agora, memoriamente falando, como é que você analisa? O que você acha? Qual que a história conta que seria daqui? O que aconteceu foi, eu já li isso há uma década, não lembro mais. Muitos anos atrás. Não lembro nem qual é onde é que eu li isso. Uma situação que acontecia na Europa, que quando os europeus chegaram na América, estava tendo uma certa fome na Europa. E eles chegaram aqui e encontraram duas coisas douradas. O ouro e o dourado do milho. Ah, tá. O milho é da América. O milho não é de México, lá, do Peru. não, o milho é da América. O milho é de toda a América. Olha que bacana. Como a mandioca é do Brasil. Pertence à América, mas a mandioca é essencialmente a mandioca que nós comemos, a Então os maniva. caras chegaram aqui e encontraram o ouro e o milho. Não encontraram o milho primeiro. Estava ali na beirada Não lá, encontraram o milho primeiro, que o índio já consumia. já era uma comida normal, natural dos caras lá. Aí, Bacana. quando levaram o milho para a Europa, o que aconteceu? Lá praticamente era monocultura, então dava muito nematóide. Então quem entrou com o milho, quebrou o ciclo do nematóide na terra. Aí conseguiu, aumentou a safra na Europa, Do milho. do trigo, do milho, da cevada, por conta da inserção do milho Lá naquela na Europa. região. Quer dizer, então quando os europeus vieram, quando os portugueses chegaram aqui, encontraram o milho, o índio já comia o milho, Já. naturalmente ele já fazia com aquele milho alguma coisa, né? Sim, fazia. Como tem um prato que foi elaborado, não vou dizer se é elaborado pelos índios, nossos índios, que um é muito semelhante com o outro, que é a tapioca, que faz aquele Aquele disco grande, aquele né? disco, né? Uhum. Aí nós falamos beiju, do milho seria o beiju. Da mandioca a tapioca, do milho é beiju. Mas essencialmente o jeito de fazer é o mesmo. Nós de fazer Engraçado você falando assim, eu lembro da minha bisavó, ela era negra, ela era de descendência indígena, e eu lembro dela fazendo e falando de beiju. Os meninos que estão assistindo a gente agora, meninada jovem, não sabem o que é o beiju. O beiju é uma palavra banto. O banto de Angola, do Congo. Certo. Então, como chegou o negro, como você disse, descendo dos negros, chegou os negros, apropriaram daquele prato índio e colocou o nome deles. De beiju. Então, o beiju Que é na a mesma verdade coisa que a é tapioca. você juntar aquela massa com a mão, massa. junta a massa com a mão, faz um beiju. Aí espalha aqui. Né? Não, mas o beiju, que é aquela farinha de milho. Esses chips hoje, os chips
É como se fosse um beiju. O chips é nada mais que um beiju, só que é cheio de óleo e sal. Ô, querida, obrigado aqui, gente. Estou recebendo aqui no Clube da Leitura. Olha que delícia. Obrigado, minha linda, muito viu? Bom. Tá? Um café, recebendo aqui, né? Um café recebendo aqui um especial, café especial aqui. Por isso que eu falo com vocês aqui no Clube da Leitura, além da gente ter cultura, arte, livros, a gente tem aqui um café gostoso, um bolo gostoso. Ficou bom aqui, né, Mauro? Ficou bom demais. Olha que delícia, gente. Ó. Enquanto o Mauro vai contando a história, eu vou tomando aqui um café. Fica à vontade. Aqui, né? Bacana. Mas então o beiju, ele tem origem... É um prato índio com nome... De Angola. De Angola. O nome lá africano. As nossas raízes africanas estão muito vivas, né? São. Tem como fugir disso, né? Porque então, eu conversando, eu fui por telefone para conhecê-la, eu conheci ela semana que vem em Ouro Preto, que é uma professora de Olinda, que ela estuda muito essas tradições, essas culturas. Ela disse assim que o negro conseguiu manter todas as tradições, que seja do branco, mas o negro que foi a reserva de manutenção das tradições. Aí eu te pergunto, que isso aqui é um bate-papo, foi intencional ou foi o acaso? O negro assim que era alijado, era colocado como pequeno, era colocado como excluído, alguém lá atrás falou assim, vamos fazer a nossa maneira, vamos manter as tradições? Porque é o seguinte, igual a gente está contando aqui, o beiju, feijoada, as igrejas de Ouro Preto, todas construídas pelos negros, inclusive se encontrou nelas, né? Detalhes, né? Como é que você vê isso, Mauro, como memorialista? A mão de obra era essencialmente, não havia equipamento, tudo é braçal, o braçal era o negro. Era o negro. O índio não se dava a um trabalho continuado, o índio não tem essa... Culturalmente o índio não consegue fazer esse trabalho continuado, ele tem uma vida mais livre, um ser mais livre. Tentaram até escravizar, mas não conseguiu. Ele morria por... O índio às vezes morria por não poder vagar pelo... Não ter liberdade. Ele acabava morrendo de... Sei lá, não era a natureza. Ficava em inanição, né? Então, e aí tiveram que escravizar os negros. Trazer os negros. Aí os negros foram absorvendo essa cultura, tanto do branco quanto do índio, transformou e fez a manutenção. Muita coisa que hoje é praticada pelos negros, a gente acha que é dos negros, é igual o meu convívio com meus amigos da Marujada, um dia num debate assim, a Marujada é do negro, a Marujada é do negro, mas o nome, quem que é o Marujo na história? É o europeu. O Marujo essencialmente é o português. É o português, o europeu. E a melodia só foi inserida no canto africano, o canto essencialmente africano, ele de pouca melodia. A melodia é do europeu, porque a melodia ela entrou no canto africano com o violão. Ah, tá. Às vezes algum musicista pode até falar que não, mas eu no meu entendimento, a melodia entrou no canto africano com o violão. O violão forçou a melodia na música. Agora, Mauro, e o pessoal que está assistindo a gente, alô Estevão, Dione, pessoal de casa, estou no Clube da Leitura, aqui dentro da Galeria do Bretas, lugar fantástico, você tem aqui, ó, livros, né? Você pode ligar aqui, encomendar o seu livro chega na sua casa, no seu trabalho, e além de um café especial. Matheus, um abraço, pessoal, a gente vai falando ao vivo com a turma aqui. Voltando à questão da tradição da nossa comida, então nós temos o beiju. O pessoal de casa que não sabe como que é. Tabira não tinha tapioca antigamente. Não tinha não, né? Tabira era beiju. Era beiju? A comida é essencialmente milho. A mandioca era consumida mais cozida. E esse negócio da tapioca é mais do norte de Minas para o nordeste. Agora que chegou. Tapioca de mandioca, beiju de milho. Fica bem claro pro pessoal de casa, né? Mas a gente tem aqui relatos, e já casando com o tropeirismo, Museu do Tropeiro, tropeirismo, aquela história toda que a gente já contou, que você conhece muito bem. E eu conversando com o Nilda também, né? E depois a gente vai chegar na história do macarrão, que não tem nada a ver e tem tudo a ver, né? Nós temos uma tradição do feijão tropeiro, Mauro. Querendo ou não, o tropeiro, o feijão tropeiro, ele está enraizado aqui também. Como é que você vê isso? Você me conta. Uma viagem de tropeada, você sair daqui para São Paulo, era 60 dias. 60 dias? 60 dias para ir para voltar. 60 dias para ir e voltar. 60 dias? Meu mínimo. Deus do céu, eu pensava que... É mesmo? Então o tropeiro saiu de Poema, ele ia ficar 2 meses longe de casa. Não saía só de Poema. Poema é um trecho do Caminho do Ouro, que hoje é só a Estrada Real, mas que na verdade era Ela chamado... começa em Paraty e termina onde, teoricamente?
terminava inicialmente em Conceição do Mato Dentro, depois quando descobriu o diamante, que foi 20, 30 anos depois, que chegou até Diamantina. Então ela passa aqui e vai para Conceição, para Diamantina? Ela terminava em Conceição. Porque quem abriu, às vezes as pessoas, falta pouca informação, quem abriu o chamado Caminho Novo do Ouro, as datas minerais dele eram em Conceição do Mato Dentro. Então ele terminou na porta da mina dele. Ah, tá. Garcia Ruiz Paz Leme, filho do Fernão Dias. Esse era um bandeirante? Ele era filho do Bandeirante, filho do Bandeirante, do nosso grandioso Bandeirante Fernão Dias, que é a pessoa que promoveu a abertura de Minas Gerais. Ele não foi o primeiro, mas quem conseguiu fazer todo um percurso e indicar todos os caminhos foi o Fernão Dias. Bacana, eu não sabia. Eu vou conversar com o Mauro depois sobre essa questão da Estrada Real, do Caminho do Ouro, mas a gente tem que ir e a gente vai e volta. Mas a respeito do feijão tropeiro, o que acontece? Tinha que fazer alguma comida que durasse e não estragasse. Aí você cozinha o feijão mais seco e senta a farinha nele e misturou com a farinha. A farinha é um conservante natural, a farinha de mandioca, porque ela é totalmente seca. Ah, tá. E aí ela segurava ali, puxa a umidade e mantém, para aguentar uma viagem mais tempo. E colocava ali uma carne seca? A carne estava depois. A carne tem gordura, a carne ficava guardada. Na hora de comer é que misturava a carne. Ah, então o tropeiro ele não era feito aquele tropeirão para ir, não. Era o feijão com farinha. Na hora de comer que eles colocavam a carne. Misturava lá. O tocinho, essas coisas. Porque senão azedava. Porque o tocinho é úmido. Eu não sabia. Isso é interessante. Meu amigo memorialista Mauro Andrade mora? Ah, muito bem. Bom, então nós já falamos, né? Nós já falamos. Você é parente do homem, né? Isso é bom. Nós já falamos, então, do beiju, do tropeiro, né? E para fechar numa ideia e eu conversando com a Nilda um dia, Nilda lá das lavadeiras de Poema, que é artesã, uma pessoa maravilhosa, ela me contando sobre o tropeiro, né? Falou também do beiju e falou também que era comum as famílias fazerem macarrão aqui em Itabira. Todo domingo você tinha um macarrão. Na sua memória, o que você tem sobre isso? A história do macarrão... Eu não lembro quando é que Marco Polo fez as viagens dele, foi em 1200 e pouco. Não sei. Não, acho que foi em 1200 foi lá para a China, né? Aí quando o macarrão é chinês. Exatamente. Aí o japonês melhorou o macarrão. O navegador genovês Marco Polo vai para a China, tem contato com o produto e trouxe para a Itália. O japonês fez uma primeira melhora e o italiano melhorou da maneira que nós conhecemos o macarrão hoje. Só que começou a chegar italiano no Brasil para valer, foi no Segundo Império. Exatamente, boa. 1850 e 1860. Boa. Nós já tinha aqui um movimento. Aí que entrou o macarrão no Brasil. Não adianta querer falar que entrou antes, ele entrou aí. Correto, com os italianos. E você estava brincando do emplasto, tem um livro, Feijão, não lembro o nome do autor Eduardo Frieiro, que ele conta a passagem de um irlandês pela região, pelas características que o irlandês diz. Dá para perceber que é Itabira, e fala que aqui havia um prato muito interessante, que era o emplasto de feijão. Eu gosto. Nada mais do que um tutu. Emplasto de feijão, né? Uma nomenclatura antiga para o tutu. Tutu é tudo de bom. E o tutu é uma palavra banto. Também africana. Também é uma palavra africana. Não tem jeito. As palavras africanas costumam ser palavras curtas. Pequenas. As palavras do tupi são topônimos. Junta duas palavras pequenas, junta as duas numa só. Aí para formar... Então, praticamente todas as palavras tupi é desdobrado em duas no português. Bacana. É o topônimo. Aí, então tem mas por que o tutu? Porque o tutu, o feijão, aí já é mais licoso, né, aquoso. Insere a farinha é o conservante, porque a geladeira só foi chegar no Brasil, no interior de Itabira, 1960 para 70. 60 para 70, é a geladeira vermelha. Então não existia geladeira em Itabira. E nem a rede de luz aqui também suportava geladeira nas casas. Então era farinha em cima de feijão mesmo, que é para conservar. E aí virou o tutu. Aí você vai cozinhar feijão, vai jogando farinha, aquele negócio foi
fazendo foi virando uma comida gostosa, né? É um plástico, é muito estranho para quem conhece, mas da maneira como é feita aqui em Itabira, não se faz só em Itabira, mas como nós fazemos aqui, é muito saboroso. E a história do macarrão, as pessoas, é praticidade. O macarrão, ele é o prato mais consumido no mundo hoje. O macarrão, as massas, é o prato mais consumido no mundo. Nós sabemos disso. Porque ele tem é a praticidade. Ele tem um tempo de conservação muito grande. Você esquentou uma água, colocou, ele está pronto. Sim. Não é? Então, não tenha dúvida. Pessoal, você que está nos acompanhando aí, né? Alô Inês, um abraço. Andrei, um abraço. Sara Macedo, um abraço. Eu estou aqui na livraria, no Clube da Leitura, dentro do Bretas, né? Que é um lugar mais do que agradável. Com certeza. Né? E agora a gente tem aqui um café gostoso, a gente tem aqui um bolo e um ambiente agradável para você vir comprar seu livro ou fazer a sua leitura e inclusive encomendar. Só você ligar aqui para a Juliana, ela vai estar enviando o livro para sua casa aí. E o lugar espetacular para a gente conversar, né, Mauro? Nós falamos aqui hoje sobre o macarrão em Itabira, o biju em Itabira, tapioca não, né? Mas a farinha de mandioca. Tapioca é uma coisa nova, é recente no Brasil. Recente, a tapioca é bem depois do macarrão, não é? Com certeza. Sobre o tutu. E vai ser, alô Miguel, um abraço. Miguel Arcanjo está lá assistindo a gente. O Miguel é artista, viu? É pintor aqui da nossa cidade, né? Genice também está lá com a gente. E vai ser escolhido aí o prato típico do Itabirano. Depois de conversar com o Mauro e seguir na linha do Bitim, eu estava muito tentado com o tropeiro. Mas depois da sua explicação, e por isso a importância da gente conversar sobre o beiju, eu passei a ver o beiju com bons olhos, né? Eu posso dizer assim. Né? Porque a história, eu consigo lembrar da minha bisavó fazendo beiju. Né? Ela fazia e comia com a mão, ou fazia ali na chapa do fogão a lenha. Né? E não tem dificuldade de fazer o beiju, né? Também não. É farinha de milho. E a conservação também é constante, né? Porque está seca. Está seca. É porque farinha de milho, você põe aqui um pouquinho de gordura nele, eu não lembro, né? Pôs ali, é agradável ao paladar. Sustenta, porque aquilo com água acabou, né? Você põe aqui para dentro, toma um copo d'água. Exato. Né? Seria aqueles chips... Hoje é o chips. Doritos. Doritos, Seria tipo um Doritos da nossa época, só que era um Doritos muito melhor e muito mais gostoso. E mais saudável. Muito mais saudável, nossa senhora. Não aumenta a pressão de ninguém. Não é? Pessoal, Mauro, obrigado pelo bate-papo aqui. E só completando, o Bitinho, Zé Norberto, de Jesus? Entrou de Jesus. Ele entrou com pedido então já tem uns anos da patrimonialização do fubá suado, que é feito com a farinha um pouco mais grossa, de milho, que nós chamamos fubá. Como o fubá é uma palavra curtinha, fubá também é uma palavra banto. Não adianta querer falar que não é. Não adianta. É próprio. Aí, a dificuldade das pessoas entenderem o processo aqui em Itabira. Mas num debate aí na rede social, porque já não é tradição, mas quem tem aquela lembrança da infância, como o Heitor tem, eu tenho, nós ficamos sempre com aquela memória. Os novos não tem mais, porque é muito mais fácil comprar um pacote de chips hoje e jogar aquela porcaria para dentro. Agora, vou explicar para o pessoal de casa, o fubá suado e o beiju é quase a mesma coisa, né? Porque o beiju, você abre ele... Né? O beiju tem que abrir. Tem que abrir. O fubá suado, você pega aquela mesma farinha, molha e vai fazendo um pré-cozimento ali na panela, e vai jogando água para ela ir absorvendo a umidade e o vapor da água ali. E vai colocando a gordura, os saldos, aquilo que tempero que você quiser. Então a dificuldade das pessoas entenderem, aceitar o fubá em Itabira é isso, porque a memória em Itabira, nas conversas que eu estou tendo com as pessoas, ela está remontando só 50 anos. 50 anos é moderno, é nada. É o tempo atual. A cidade 50 anos é minha infância, a sua infância. Não, 50 anos não. Nós sempre que com 50 anos já existia, já tinha muita coisa acontecendo. No caso do beiju ou do fubá suado, né, que é quase a mesma coisa, a partir do fubá suado e do beiju vieram outros pratos. Isso é fato. Vai desdobrando. Né? Foi desdobrando. Um dos pratos que a gente tem, eu estou vendo ali, até ali, é o bolo de fubá. O bolo de fubá, aí voltando de novo na linguística, que a gente faz um bolo de fubá totalmente insípido, sem sal, só com água, sem tempero.
que a gente come com quiabo, com feijão, que é maravilhoso. Aí tem lá uma palavrinha banto, que é o angu. Palavra curta, angu. Meu Deus do céu. Então não tem jeito. Não tem. A palavra é africana, mas a partir de um prato índio. Porque quem domesticou o milho foi o índio. É um alimento, um cereal das Américas, quem domesticou. Primeiro que tem a mandioca brava, deveria ter o milho bravo também. Então eles foram, né, uns 10 mil anos, 15 mil anos, sei lá, foi fazendo uma depuração. Foi melhorando aquela coisa. E concluindo a respeito do fubá assoado, ele é uma transformação de um prato que é feito no Marrocos. Lá no Marrocos eles fazem um prato parecido? Lá o que começou é? Lá. Uma revista que eu adquiri, da revista de história da Biblioteca Nacional, por acaso que eu comprei, eu fui pelo tema do judaísmo e logo em seguida tem a história lá do cuscuz. Até parece um francês, cuscuz. Foi iniciado no Marrocos por volta de 1100 e pouco para 1200. Aquilo foi para a Península Ibérica, que ali do Marrocos para chegar em Portugal, né, na Espanha, são só 16 quilômetros. Qualquer um remando atravessa aquilo. Você atravessa remando. Um dia de boa maré, você atravessa remando. Foi para Portugal e de lá? De lá vem para cá. Mas o que é? O cuscuz é feito na panela que vai água por baixo e joga uma outra panela por cima com furinho para ir subir no vapor. E tem a tal da cuscuzeira, que é muito usada na Bahia. Cuscuz da Bahia. Cuscuz da Bahia. Também acho que o cuscuz da Bahia, né? Mas só que ele tem uma procedência bem, de algum lugar. Bem anterior. Veio de algum lugar, né? Porque lá no Marrocos, lá não existia milho em 1200. O milho é da América. A América não era conhecida. Então lá eles usavam o tipo de um trigo que tem lá na Argélia, no Marrocos. Eles fazem o cuscuz lá com a sêmola, que é uma espécie de um trigo. A gente vê aí, até hoje... Quando chegou no Brasil, não tem sêmola, tem milho. Vamos usar o milho. Vamos usar o fubá. E mandar para dentro. E só que como aqui, no princípio do Brasil, era muita dificuldade, tudo era muito difícil, no início da colonização, como não existia a panela com furinho, como tem no Marrocos, não existia a panela, tinha os tachos, tinha as panelas em cerâmica, os índios eram bons artífices em cerâmica, os índios brasileiros. Com certeza. Então foram fazer, não tinha panela, em vez de fazer o beiju, adotou a possibilidade de colocar mais água na farinha de milho, da forma como se tentando fazer o cuscuz. Aí criou-se o fubá suado no Brasil. E aí até hoje existe. É um prato que nós temos. Né? Agora, o bolo, Mauro, o bolo de fubá, ele juntou ali, que você pode fazer o bolo de fubá juntando vários ingredientes desses que foram citados aqui nesse bate-papo com você. Né? O cara tomar um café na parte da tarde ali, tomava um café. Porque o bolo de fubá, igual eu e o Mauro conhecemos, não é esse bolo de fubá que você vê na padaria, que você vê por aí, não. Né? Ele é mais encorpado, ele é mais seco, mais denso, mais seco. Denso, né? A farinha utilizada ali parece que ela é mais grossa. A farinha tem que ser a farinha de preferência do moinho d'água. Moinho d'água. Aquele moinho mais grosso. Não é o moinho d'água, o pessoal fala moinho d'água. O que é o moinho d'água? Quem está assistindo, às vezes Arthur lá, o Alex, a turma está assistindo a gente, não sabe o que é o moinho d'água, né? É uma tristeza. Não tem, às vezes até sabem, né? Moinho d'água, gente. Como é que a gente vai explicar aqui, Mauro? São duas pedras contrapostas. Exatamente. A de cima vai girando, a de baixo é fixa. Exatamente. São duas morras que chamam, fala pedra, mas é uma morra. E a água passa de baixo, né? Gira o eixo. E o milho, ele é moído naquelas duas pedras. É diferente. Porque ele moe mais lentamente, então ele não esquenta. Ah, será que é isso? O cereal não esquenta. E aí... É o mesmo milho, esse sistema de mó é o mesmo usado lá na Europa, muito usado em Portugal, ainda é usado em Portugal, uma coisa de Espanha também, que é o moinho de vento. Só que em vez de ser atração por vento, aqui é atração por água. A gente vê lá na história de Don Quixote, você via lá os moinhos de vento. Ali tem duas mó lá dentro, para moer o trigo. O trigo deles lá, né? Muito bom bate-papo com meu amigo Mauro Moura, aqui, gente, dá bom, outra, joia? Beleza, aqui no Clube da Leitura. Nós vamos repetir todos os sábados, vamos estar aqui. Eu queria bater um papo com você e com o Bitinho, vamos marcar aqui, se a gente consegue no próximo sábado, a gente consegue durante a semana, para a gente falar um pouquinho novamente sobre essa questão
das nossas tradições alimentares, né? Vamos dizer assim, do que a gente come, ou do que a gente fala. E sobre questões aí de cultura, sobre a nossa cidade, quero falar com você sobre os 4 pilares que a gente encontrou, que você encontrou lá no cemitério do Cruzeiro. Pronto, né? Sem querer. Não é? A gente vai falar sobre isso, a influência do judaísmo na nossa cidade, pouca gente sabe disso. E muita gente não aceita isso, é verdade? Pouca gente sabe disso e muita gente não aceita. Mas vai tampar sol com a peneira, não vai ter jeito. Não tem jeito. Eu quero falar sobre isso. E na culinária, a maior herança que o judeu deixou no Brasil é a carne seca, a carne de sol. Não sei que você jabá, não sei que você... Então a carne de sol não é nordestina, então, não? Não, porque ela foi... Alguém criou. Porque o... Traz aqui, vem cá, Ju. O bovino chegou no Brasil tem 500 anos. É mesmo? No Brasil não existia, nas Américas não existia gado bovino. É mesmo? O maior mamífero do Brasil é a anta. Era a anta, né? Anta. Bom saber. Bom, daqui a pouquinho eu vou voltar falando ao vivo daqui. Daqui a pouco eu vou conversar com a minha querida Juliana. A gente vai fazer um sorteio. E você de casa que me acompanha, hein? Sorteio bacana. Nós vamos sortear 3 ou 4 livros para quem curtir e compartilhar a página do Clube da Leitura. Mauro Moura. Prazer foi meu, você tá doido? E está marcado para a próxima semana. Vamos ver se a gente consegue trazer aqui Bitinho e outros parceiros para a gente conversando um pouquinho sobre a nossa história. Um abraço, viu? Eu volto já, Érica, Alex, um abraço para vocês aí. Eu volto já aqui do Clube da Leitura. Até mais!